Priscila e Mônica. Obrigada, Diego. Obrigada pelas informações aí, né, Diego, trazendo as imagens da chegada desse reforço do Corpo de Bombeiros com mais equipamentos para que seja feito esse resgate de pelo menos 3 pessoas que ainda estão debaixo dos escombros. Bom, a gente vai conversar agora com o engenheiro Gerardo Portela, que é doutor em gerenciamento de riscos e segurança, para falar sobre esse desabamento. Bom dia, Gerardo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Rio. O senhor está me ouvindo? Bom dia, Mônica. Estou ouvindo bem. Bom, eu queria começar perguntando o seguinte, a gente tem aí relatos, né, de moradores, ouviram estalos, ouviram também uma explosão, e a gente tem essa imagem que impressiona e intriga, né, porque apesar de todos os escombros aí, a gente vê pelo menos 2 pavimentos, 2 lajes intactas, né, no meio desse cenário. Com esses elementos, a gente já pode tentar falar de uma possível causa para esse desmoronamento? Bom dia a todos. Realmente, a gente tem sempre que respeitar o desenvolvimento da investigação. Mas nós estamos vendo aí 2 lajes que parecem ter até se escorregado, saindo do direcionamento de um desmoronamento normal. Parecem equipamentos muito pesados para a edificação, para as características ali da região. Isso mostra um indício de uma construção desordenada fora dos padrões técnicos de engenharia. Parece uma laje muito pesada para uma construção muito frágil, talvez pilares insuficientemente dimensionados para poder fazer a sustentação dessas lajes pesadas, tanto que mesmo com a queda, elas permaneceram íntegras, provavelmente houve um amortecimento pelo próprio entulho, e realmente é intrigante ver essas estruturas parecendo assim preservadas em meio a tanta destruição, com pessoas abaixo delas. Isso mostra o descompasso de proporcionalidade estrutural dessa edificação. Tudo leva a crer que não passou pelo crivo de um engenheiro, ou se isso aconteceu, houve uma falha técnica, porque não parece muito coerente esse tipo de laje numa estrutura onde você não vê os pilares, o posicionamento de pilares. Então, tudo leva a crer que é uma edificação construída fora dos padrões técnicos de engenharia. A gente observa também o trabalho de resgate. A gente já observou que a equipe de resgate é uma equipe especializada. Alguns equipamentos nós conseguimos identificar pelo menos 2 ferramentas desencarceradoras. Isso é um alívio para quem está acompanhando pela televisão, porque esses equipamentos são capazes de romper vigas metálicas, né? Conseguir penetrar dentro dos escombros. É possível, são os mesmos equipamentos que são usados quando você tem alguém preso nas ferragens de um carro. Então, eles vão rompendo todos os entraves, metais, linhas, tubulações, até chegar na vítima. Mas é uma operação bastante delicada, tanto para as vítimas como para os bombeiros. O pior dos mundos é quando o resgatista vira vítima. Então, ao invés dele reduzir o número de vítimas, ele aumenta o número de vítimas. Para não se cometer esse erro, é preciso ter cautela, é preciso avaliar o cenário, é preciso fazer o isolamento da área, ter suporte técnico, o deslocamento de viaturas para essa região e de máquinas mais pesadas é bastante difícil. É uma região que é de ocupação desordenada, uma falha que acontece no Rio de Janeiro e nas grandes metrópoles do Brasil, e que nós assistimos por uma série de deficiências que nós temos na questão da gestão do espaço urbano, e que passa principalmente pela questão de falta de moradias. Então, as pessoas vão construindo de forma irregulares, às vezes com aparência, é um bairro muito próximo de um bairro próspero do Rio de Janeiro, que é a Barra da Tijuca. Então, eles constroem com aparência de algo bem construído, cativam pessoas, atraem pessoas, e essas pessoas entram sem ter a consciência situacional, a noção do perigo em que estão se metendo.
e acabam sendo vítimas. Imagina numa época de pandemia, uma época em que as pessoas consideram sua residência ou qualquer local abrigado, né, como o seu castelo. A sua residência é onde você está se sentindo seguro. E no meio da madrugada você passa por uma situação como essa. É algo realmente lamentável, mas que tem acontecido com uma certa frequência, cada vez maior, reveladora de uma falha maior de gestão. Agora, Gerardo, uma dúvida até, né? A gente estava falando, o próprio secretário de Defesa Civil mencionou das dificuldades que os bombeiros estão tendo, você também reforçou isso, e a Defesa Civil ela estava avaliando a necessidade de demolir essas construções que estão ao redor desse prédio que desabou. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o risco, porque o próprio secretário de Defesa Civil estava falando que as pessoas que estão ali nos prédios vizinhos não querem deixar as suas casas. Qual é o risco, mesmo para aqueles prédios que não foram atingidos ou impactados de alguma forma por esse desabamento diretamente, os prédios que estão aí ao lado desse que caiu? Quando você tem uma situação emergencial como essa, uma situação de crise, você tem que trabalhar com fatores humanos, que são fatores que vão interferir nas decisões, tanto das vítimas quanto dos moradores da região e dos gestores da crise, e tem que trabalhar com as evidências objetivas, que são aqueles indícios técnicos que mostram as condições daquele evento escalonar para uma situação ainda mais grave. Imagine que essa região, normalmente, as pessoas nessa região utilizam botijões de gás. As instalações elétricas também não são feitas com aqueles dispositivos de proteção necessários para interromper a transmissão de energia quando acontece um problema como esse. Porque são equipamentos mais caros, são disjuntores, são redundâncias de proteções que muitas vezes não são colocadas. Então você pode ter linhas energizadas, você pode ter vazamento de água, misturar água com energia, você pode ter gás e você pode ter também novos desmoronamentos, porque os imóveis na região, obviamente, percebe-se pelas imagens, pela TV, pelo helicóptero, que não são imóveis construídos dentro das normas de engenharia. Então, qualquer sobrecarga, por exemplo, essas lajes que estão sobrecarregando esses imóveis, elas estão descarregando força sobre os pilares desses imóveis. E as pessoas têm a resistência de sair, porque, como eu disse, aí entram os fatores humanos, aqueles que induzem as pessoas a cometerem erro. Errar é humano. Agora, aqueles fatores que induzem as pessoas a cometer erro, nós podemos evitá-los. Que fatores são esses? Desinformação, principalmente. Então, nós estamos aqui num veículo de grande importância e de influência. O que nós podemos dizer é o seguinte: saiam desses locais imediatamente, a sua vida que está em risco. Depois você vai recuperar todo o seu patrimônio, mas esses locais estão, sim, pelas imagens, sob alto risco de desmoronamento. O que pode Gerardo, acontecer fica aí esse apelo, então, né, para que as pessoas realmente percebam o risco que estão correndo e deixem as suas casas, porque realmente não é um cenário favorável, realmente há risco, então é preciso que as pessoas deixem aí, atendam ao apelo do Corpo de Bombeiros para deixar essa região, né? Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Bom Dia Rio, Gerardo Portela, que é engenheiro, doutor em gerenciamento de riscos e segurança, que trouxe muitas informações importantes aí a respeito de prováveis causas desse desabamento. Muito obrigada. De nada, esperamos que essas 3 pessoas sejam resgatadas da melhor forma e integridade possível. Estamos todos na torcida. Obrigada pelas informações. Bom dia.